mais descansadinhos um pouco. Os 2 primeiros dias são muito difíceis, né? Cama diferente, clima diferente. Mas hoje tem a Germana aqui para dar força para a gente, né? Resolveu se dignar a vir até o encontro da plebe. Então, nós hoje vamos continuar nossa caminhada, não é? Nós vimos no primeiro dia o corpo como um dom fundamental de Deus, a vida como um dom originário e fundamental de Deus, o dom no qual tem origem a nossa caminhada de unidade com Deus, não é? O dom no qual tem origem a nossa caminhada de unificação. Esperar um pouquinho para gente. Então, no qual tem origem a nossa caminhada de unificação conosco mesmo, a partir da nossa caminhada de unidade para com Deus. Não há possibilidade de nós termos um ser unificado se não for através do contato com Deus. Porque é o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem nos unifica, é o Senhor quem nos coloca no caminho para Ele. E é o Senhor quem nos revirginiza. Então, quando nós nascemos, quando nós somos concebidos, né, a gente revendo os 2 dias, nós somos concebidos na culpa, somos concebidos no pecado. Né? Minha mãe me concebeu na culpa, minha mãe me concebeu no pecado. Porém, pelo batismo, ou seja, quando nós somos batizados nos méritos do Senhor, quando nós acolhemos ao Jesus como nosso esposo, né? Quando nós firmamos a nossa responsabilidade com Jesus, que é indelével, no nosso batismo, quando nós respondemos sim ao convite esponsal que Jesus faz ao se encarnar, dizendo sim no nosso batismo, dizendo sim eu quero, sim eu creio, sim eu renuncio ao mal, eis-me aqui, Senhor, tu me deste um corpo, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Quando nós começamos esse caminho de volta para Deus, nessa segunda criação, nessa recriação, que é a recriação do batismo, que traz para nós todas as graças da salvação, não é? Nós, então, começamos essa caminhada para nos unirmos a Deus por castidade, por caridade. Eu começo a caminhar para me entregar totalmente a Deus. A entrega de tudo que sou, de tudo que eu tenho. Não é? Então, São João da Cruz vai dizer, eu não vou ser um com Deus por natureza, mas eu vou ser um com Deus pela vivência da caridade, porque só Deus vive a caridade. E a entrega a Deus na castidade, independente do estado de vida, a entrega de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho, de tudo que eu quero, de tudo que eu penso a Deus, é a minha resposta, o meu sim esponsal a Deus. Evidentemente, dependendo do estado de vida, esse sim vai ter uma conotação diferente, mas é sempre um sim a Deus na castidade. A gente vai ver os estados de vida depois, tá? Que eu vejo às vezes vocês assim meio ansiosos, né? Meio ansiosos, mas a gente vai ver daqui a uns 2 dias. Então hoje nós vamos pegar a Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, que é o ícone da santidade e o ícone do amor esponsal. O ícone da castidade, o ícone da caridade, o ícone da santidade, o ícone de uma pessoa aonde a castidade, a virgindade, a pureza, a caridade, as virtudes se confundem numa entrega total a Deus.
às vezes a gente deixa para falar de Nossa Senhora no último dia, na última hora, no último instante, né? E uma vez eu estava falando com ela sobre isso, meio chateada, porque pode-se aprender tanta coisa sobre Maria, né? Então eu estava dizendo, mas meu Deus, por que Nossa Senhora fica sempre por último, se ela pode nos ensinar tanto? E Deus me disse claramente que era o lugar que ela escolhia mesmo, né? Que era o lugar que ela escolhia, que era o lugar que ela tinha pedido a Deus para escolher, né? Me lembrei de São Maria Grignon de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, quando ele diz que Nossa Senhora pediu a Deus para não aparecer. Nossa Senhora pediu a Deus para escondê-la. E Deus atendeu ao seu apelo, né? São Luís Grignon de Montfort, todo mundo conhece, né? Um dos grandes que fez a espiritualidade a Maria através da consagração à Nossa Senhora Imaculada. Ok? Então, nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 1, 14. São Paulo vem falando, né, aos romanos, e ele ele fala dos seus sentimentos. A gente vai pegar um pouquinho antes para a gente poder pegar a noção da fé. Então, e não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus a ir ter convosco, os romanos, e fui impedido até agora, para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações. Pois eu me sinto devedor a gregos e bárbaros, a sábios e a ignorantes. Daí meu propósito de levar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, São Paulo aqui está fazendo um preâmbulo, aquilo que ele vai falar depois, no final do capítulo 1, que é a salvação pela fé, que é um assunto muito discutido e não é bem a nossa, vamos dizer assim, o nosso tema. Pode acabar. É Romanos 1, tá? Ok. Mas é importante a gente ver que ele está introduzindo para falar da fé. E então no 16 ele diz, na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Conforme está escrito, o justo viverá pela fé. E nós vamos começar a falar de Nossa Senhora exatamente através da fé. Quando João Paulo II fala sobre Nossa Senhora na Mulieris Dignitatem, ele retoma o tema da obediência da fé. Então, ele diz que Maria viveu a obediência da fé. Então, é uma expressão que nós deveríamos usar mais e na qual nós deveríamos mergulhar mais. E que nós deveríamos pedir a Deus: Senhor, dá-me a obediência da fé. Então, se você for pensar, sim, vamos dizer, de uma maneira mais superficial, você vai dizer, claro que eu sei o que é obediência da fé. Obediência da fé é quando você diz sim a Deus, não importa o que vai acontecer, não importam os desafios, não importa o que virá. Sim, essa é a obediência da fé, sem dúvida. Uma fé que é uma confiança em Deus tão grande, tão absoluta, que mesmo que tudo esteja contra aquilo que você vai fazer em nome de Jesus, mesmo que tudo se levante contra aquilo que você vai fazer, aquilo que você sabe que Deus quer que você faça, você vai em frente. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos
das definições da obediência da fé. Né? E ontem eu vi uma cena na televisão que me impressionou muito, uma cena no Haiti. A igreja onde a doutora Zilda estava pregando, como vocês sabem, desmoronou, não é? Ela morreu lá dentro, mas a única coisa que ficou foi o crucifixo da igreja. É o que chama cruzeiro antigamente, aquele crucifixo que ficava assim num pedestal de concreto, fora da igreja, né? Chama cruzeiro, né? Aquilo, se eu não me engano. Então, só ficou aquele crucifixo absolutamente intacto. Nenhuma pedrinha caiu lá do pé do cruzeiro e o Cristo estava lá intacto. Mas a cena que me impressionou foi que essa filmagem foi feita por um soldado brasileiro exatamente na hora da queda. Entendeu? Ele viu que estava acontecendo alguma coisa, só que ele pensou que era só na igreja. Entendeu? E ele, então, claro, ele não filmou a igreja caindo, porque ele não podia prever que a igreja ia cair, mas ele filmou ainda a poeira levantando, não é? Com o objetivo de, através daquela filmagem, descobrir onde havia gente, porque havia 4 soldados lá dentro. Mas a cena que me impressionou foi uma senhora que chegou gritando, olhou para o crucifixo e se jogou assim por terra, se prostrou por terra de braços abertos diante do crucifixo. E aí levantava e falava sei lá o quê, rezava, clamava a Deus e depois se prostrava por terra outra vez. Uma senhora já dos seus 60, 70 anos. E aquilo me impressionou muito, porque eu disse, meu Deus, alguém nesse momento teve a compreensão que o Senhor é o Senhor de tudo. Né? Que Jesus aparece ali na cruz como o Senhor de tudo, como Deus de tudo. E a fé dessa mulher, diante daquela desgraça enorme, se prostrar diante da cruz e clamar a Deus. Não é? Então, esse, sem dúvida, foi um ato de fé. Ela teve fé, ela se voltou para Deus numa situação irremediável para os homens. Então, esse é um outro aspecto da obediência da fé e um outro aspecto da vida de Nossa Senhora. Então, não só dizer sim quando as coisas vão bem, mas dizer sim quando tudo foi abaixo. E continuar dizendo sim, sem saber o que vai acontecer depois. Isso é uma situação das nossas vidas que é praticamente corriqueira. Né? Se vocês estão engajados na igreja, se vocês fazem parte da liderança, é o normal da sua vida. Dizer sim a Deus em circunstâncias que você não sabe no que vai dar. Você não sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe qual é o próximo passo. Mas você diz sim a Deus. Outra coisa muito impressionante foram as últimas palavras da Zilda Ares. Né? Que no discurso dela, as últimas palavras dela foram: o caminho para Deus é o amor ao próximo. O caminho para Deus é o amor ao irmão. Não há outro caminho para Deus. É preciso segui-lo. Custe o que custar, venha o que vier. Deus vos abençoe. Na hora que ela disse Deus vos abençoe, ela virou, conversou 2 minutos com alguém e a igreja caiu. Então, esse continuar a obedecer a Deus, continuar a fazer a vontade de Deus, não importa o custo, não importa o sacrifício, não importam os riscos, não importa o perigo. Mas há um outro aspecto da obediência da fé, que é esse de Romanos, que nós vamos ler novamente. Eu não me envergonho do Evangelho. Isso é obediência de fé. Nossa Senhora não se envergonhou do filho dela, nem de estar grávida do filho dela, que é isso que a gente mais fala, né? Nossa Senhora arriscou-se a ser apedrejada, arriscou-se a ser mal falada, mal
ucidida, até morta mesmo por apedrejamento, porque estava grávida de Jesus. É o que a gente mais fala. Mas quiseram jogar Jesus abaixo da montanha de Jerusalém. Questionaram a autoridade de Jesus, questionaram a divindade de Jesus, questionaram a sanidade mental de Jesus. A própria família dele, lá em Nazaré, disse que ele estava louco. E Nossa Senhora nunca se envergonhou do seu filho, nunca se envergonhou do Evangelho, como a gente se envergonha. Isso também faz parte da obediência da fé. É preciso testemunhar Jesus. Aquele que não der testemunho de mim, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Então, como é fácil no trabalho, na faculdade, na escola, as festinhas de família, então, nós mulheres, nós sofremos. Nós sofremos. Não sei os homens, né? Porque os homens geralmente conversam sobre outros assuntos. Mas as mulheres, meu Deus, quanta besteira, quanta blasfêmia, quanto desrespeito a Deus, quanta ideia contrária ao Evangelho. E é preciso que você que está lá na rodinha vá dizendo, mas para que isso? Mas você já pensou? Mas você já refletiu? Mas será que você é feliz dessa forma? Será que isso é vontade de Deus? E a gente tem medo de dizer isso porque acha que as pessoas vão nos dar um chega para lá, vão nos dar um gelo, vão nos chamar de loucos. Mas eu garanto a vocês que não é assim. Existe uma certa família com quem eu tenho muita amizade, eu estou sempre nas festas dessa família. No começo, meu Deus, há uns 15 anos atrás, era muito difícil. Porque em todas as festas se criava uma discussão. Sempre tinha alguém que sentava do meu lado, bastava ser um segundo, tinha uma cadeira vazia do meu lado, sempre ia alguém para discutir, para xingar o Papa, para xingar a igreja, para xingar... E eu me lembrava dessa frase, eu não me envergonho do Evangelho. Aquele que der testemunho de mim, eu darei testemunho dele ao Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim, eu também o renegarei quando eu estiver diante do Pai. E essa frase ela é muito interessante. Enfim, depois de vários anos de briga, hoje eu tenho dificuldade em ir para essa família porque eu não consigo comer. Eu não consigo tomar uma Coca-Cola. Não consigo comer um salgadinho, eu não consigo respirar, não consigo sentar, não consigo nada. Porque eu chego, todos voam para cima de mim, para ouvir falar de Deus, para eu explicar a passagem do Evangelho, para saber por que o terremoto aconteceu. Alguém me ligou esses dias, e por que Deus deixou isso? Eu quero saber, porque eu não estou conseguindo dormir. Eu disse, são 11h30 da noite, realmente você deve estar com problema. Graças a Deus eu estava trabalhando, né? Mas hoje todos correm para mim. E se tem algum problema, lá vai telefonema, eu sou consultada, eu sou chamada, eu tenho que rezar, eu tenho que não sei o quê. Entende, gente? Então, no começo, essa resistência é até normal. Depois, Deus vai tomando o seu lugar. É preciso não se envergonhar do Evangelho. Como Nossa Senhora não se envergonhou. Isso faz parte da obediência da fé. Mas isso vai mais à frente. Que é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Eu não tenho notícias de Nossa Senhora evangelizando. Muito provavelmente, onde Jesus, depois de um certo tempo, onde Jesus ia, ela ia também. Não no começo, mas depois de um certo tempo. Mas ninguém tem notícia de Nossa Senhora evangelizando. Ninguém tem notícia de Nossa Senhora pregando para judeus e para pagãos. Mas todos nós temos notícia de Nossa Senhora que salva o que crê e o que não crê.
Uma vez eu estava orando, muitos anos atrás, por um senhor que tinha sido meu professor de latim. E não é que eu tivesse muita simpatia por ele, porque eu não tinha simpatia pelo latim, né? E eu o chamava de pila rotunda, que quer dizer bola redonda, porque ele era muito gordo, muito baixinho, né? Então, sem querer, às vezes na aula eu dizia pila, né? E ele não gostava também. Mas ele adoeceu de câncer e, coincidentemente, eu fui rezar por ele. E ele não acreditava em nada. Em nada. Em nada, em nada, nada. E a mãe dele, do interior, mandou para ele uma medalhinha de Nossa Senhora Milagrosa, pedindo que ele a colocasse no pescoço pelo amor que ele tinha a ela. Ele não colocou, né? A mulher dele pregou assim no ferro da cama, né? E ele blasfemava. Ele blasfemava contra tudo, contra a igreja, contra Nossa Senhora, contra o Papa, contra a confissão, contra a Eucaristia. Não sobrava nada, né? E eu dizia, mas meu Deus, eu não posso deixar esse homem morrer assim. Entendeu? E eu dizia, eu posso rezar? Você, besteira. Você vier rezar, eu vou ficar sem ligar mesmo, vou ficar pensando no demônio enquanto você reza. Eu dizia, meu Jesus, menos, Senhor, menos. E então comecei a rezar por Nossa Senhora, né, através dessa medalhinha. E eu dizia a Nossa Senhora, você é mãe da humanidade. Você é mãe de todos. Aos pés da cruz você recebeu todos. Então é possível que durante a vida de Jesus, Nossa Senhora não tenha pregado para nenhum grego e nenhum pagão. Mas hoje eu sei que ela converte o que crê e o que não crê. Esse homem morreu, uma morte belíssima. Fez uma confissão geral, que a gente foi ensinando ele a fazer, né? Porque não é muito fácil. E morreu santamente, sofrendo, sem dizer nada, com a medalha de Nossa Senhora no pescoço. Eu tenho certeza que vocês conhecem dezenas e dezenas de casos. Então, nossa fé, nossa obediência de fé, deve ser como obediência de fé de Maria. Eu não desisto do meu filho. Eu não desisto deste homem. Eu não desisto desse blasfemador. Eu não desisto dele. Você também não desista. Você também não bata o pé, a poeira do seu sapato. Entenda o que a Bíblia quer dizer com isso. A Bíblia não está mandando você desistir, né? Poeira no sapato da Bíblia é um símbolo não de desistência, mas um símbolo do pó da terra pagã que não podia ser levado nas sandálias até o templo. Vocês estão entendendo? Então, bater o pé da sandália quando alguém não aceita Jesus não significa desistir dele. Significa não entrar no templo com a impureza daquela casa que rejeitou Jesus. Para as nossas palavras hoje, não acolher a impureza que o mundo nos oferece. Não acolher a mentalidade do mundo que chega até nós. É nesse sentido, não é no sentido de desistir. Eu conto outra história se tiver tempo, porque eu já contei muita história. Força de Deus para a salvação daquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego. Porque nele quem? No Evangelho. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Conforme está escrito, o justo viverá pela fé. Há uma outra característica da obediência da fé, da qual João Paulo II fala ao falar de Maria.
Aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém podem pegar a nota para o item E. Ele vai dizer: a fé não é mera adesão intelectual. A fé não é mera adesão intelectual. Há uma verdade de vida, mas é confiança e obediência que engaja todo o ser na união com Cristo. E aí continua, e que lhe dá o espírito dos filhos de Deus. Eu vou repetir, porque nós que gostamos de formação, nós que gostamos de conhecer mais a doutrina, a espiritualidade, a teologia, nós podemos ficar só no campo das ideias. Nós podemos nos prejudicar. Ontem, por exemplo, a MEI pediu silêncio. E alguns de nós não fizemos, porque para nós a gente acha que basta ouvir. Ah, se falar adiantasse, né? Eu sempre digo, se falar adiantasse alguma coisa, meus filhos tinham começado a escovar os dentes com 1 ano de idade sem eu mandar. Mas todos nós que temos filhos sabemos que um filho a gente tem que mandar escovar os dentes até o fim da adolescência. E às vezes até mais. Porque falar não adianta. Falar não adianta. Ouvir não adianta. Ou adianta muito pouco. Adianta 10%, adianta 20%. O que adianta é com aquilo que eu ouço, mergulhar no amor de Deus que está no Santíssimo Sacramento. Mergulhar na luz de Jesus ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Mergulhar na luz da transfiguração, na palavra e no Santíssimo Sacramento. Santa Teresinha tem uma frase que, para mim, é o segredo da obediência da fé. Ela diz assim: como eu queria ser como Maria, sem muitas ideias, sem muitos conceitos, ter uma só ideia, a ideia de te amar cada dia mais. Essa é a raiz não é o Espírito Santo, mas essa é a ciência da obediência da fé. Eu vou repetir. Deus queira que eu repita com as mesmas palavras. Como eu não estou podendo escrever, eu não consegui. Às vezes eu peço o Sérgio para escrever, ele escreveu coisas aqui para mim, mas eu não entendo a letra dele, então, elas por elas. Né? Então, eu estou escrevendo no computador com a esquerda, mas não tenho impressora. Então, eu vou repetir mais ou menos, tá? Ela diz assim: como eu queria ser como Maria. Né? Na linguagem dela, eu quisera ser como Maria. Sem muitas ideias, sem muitos conceitos, mas tendo somente uma ideia, a de te amar cada vez mais. Pegaram? Tá? Essa é a base da obediência da fé. A obediência da fé, ela não vem de muitos conceitos. A obediência da fé não vem de muitas ideias. A obediência da fé não vem de você pensar muito teologicamente, exegeticamente, embora seja muito bonito. É o meu campo, né? É o meu campo de ação, é a formação. Porém, a obediência da fé não vem disso. A obediência da fé vem de uma única coisa: querer amar a Deus cada dia mais. Meus queridos, nós estamos numa geração, né, a geração dos nossos pais, né, no caso de vocês, da maioria de vocês, desde os avós de vocês, eles pararam de dizer uma frase que os nossos pais e nossos avós diziam. E a frase era a seguinte: obedeça a mamãe. Você não ama a mamãe?
então obedeça à mamãe. Colocar amor e obediência numa só frase. A obediência, ela é consequência do amor, não é consequência do raciocínio. A obediência é consequência do amor, não é consequência da lógica. Vocês sabiam que nas faculdades de teologia de Roma, há pessoas que não creem em Deus? Eu fiz a mesma cara espantada quando me disseram. Isso aí, o que você está fazendo lá? Não estou estudando para dar aula de religião. Sem crer em Deus? É, porque eu sou professora de religião, ganho muito bem no interior. Deus perdoe o pecado de simonia, né? Mas tudo bem. Mas eu posso estudar teologia sem acreditar em Deus. Eu posso saber toda a teologia, toda a Bíblia, toda a doutrina. Eu posso fazer pós-graduação em sei lá o quê, né? Em doutrina, em fé, sei lá, inventa aí uma coisa. Sem crer em Deus. E eu posso até dizer que creio, mas crer como os demônios. Não é? São Tiago, ele é claro quando ele diz, os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Então, crer, nesse sentido de acreditar, não é sinônimo de viver. Mas a obediência da fé, que vem do amor, que eu quero ter, que eu quero dar a Deus, essa obediência é a obediência de Nossa Senhora. Eu amo, por isso eu obedeço. Isso, meu povo, a gente faz com os políticos, isso a gente faz com pregadores, mas nem sempre a gente faz isso com Jesus. Então, se chega um político que eu gosto, que eu admiro, e diz assim, a partir de hoje, pedestre só atravessa na faixa, se eu acredito nele, se eu o amo, eu vou, a partir dali, só vou atravessar na faixa. Não é assim? Se um pregador que é famoso, que aparece na televisão, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, diz a você que você reza de cabeça para baixo porque tem mais efeito, você vai começar a rezar de cabeça para baixo, porque você o admira. Não é verdade? Mas não é assim com Jesus. Não é assim com Jesus. Jesus não está na mídia, Jesus não escreve livros. Jesus está no teu coração. E pode tranquilamente ser abafado pela falta de amor. Nossa Senhora, cada vez que ela pensava em Jesus, ela estava rezando. Não há pecado em Nossa Senhora, não há pecado original. Ela é totalmente casta, totalmente inteira, totalmente pura, totalmente virgem. E essa virgindade não é virgindade de ser virgem antes, durante e depois do parto, não. Nem é uma virgindade de ter ou não ter ímen. É uma virgindade da unicidade do seu ser, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, que são todos de Deus. Ela é toda de Deus. Ela é toda amor a Deus. Porque não adianta também eu dizer, Jesus, eu me entrego a ti, e desobedecer o Evangelho. A pessoa que faz assim é como os demônios. Crê, treme, mas não vive. Crê, teme, mas se opõe. Então nós precisamos, ao olhar Nossa Senhora, pedir a Deus a graça da coerência de vida, de ter uma vida coerente com o Evangelho, coerente com aquilo que eu creio. Não porque as pessoas esperam, mas porque eu amo Jesus.
cardeal Cláudio Umes, responsável pelos padres do mundo inteiro, né? Ele foi arcebispo de Fortaleza. Ele, não me lembro bem em que mês, mas já dentro desse ano sacerdotal, ele disse: eu acho que os padres pedófilos devem ser entregues à justiça comum e devem ser julgados como padres pedófilos, como uma pessoa pedófila, padre ou não padre. E foi aquele auê. Os padres ficaram com raiva, leigos ficaram com raiva, bispos ficaram com raiva, foi uma confusão. Aí eu tive em Ares agora e me encontrei com Dom Cláudio, a gente conversando, eu disse: Dom Cláudio, como é que está aquela história? Disse: ele é muito light, né? Disse: Emílio, o que é de Deus se resolve. Mas me diga, esse padre ama a Deus? Eu fiquei assim, né? Não sabia dizer. Ele disse: não ama, Emílio, não ama. Ele crê, mas ele não ama. Então eu prefiro que ele seja julgado pela justiça dos homens enquanto é tempo, do que ele seja julgado pela justiça de Deus quando ele morrer. Eu fiquei assim. Porque ele perguntou: esse padre ama Deus? Não ama, não ama. Ele foi claro. Foi claro. Eu prefiro que ele seja julgado pela justiça dos homens enquanto é tempo, né, para ver se ele se ajeita, vamos dizer assim, né, se ele é socorrido, se ele é, do que ele seja julgado pela justiça de Deus. Muito sério, muito sério. Mas vamos continuar. Eu vou reler a nota. A fé não é mera adesão intelectual, mas confiança e obediência. Né? Em outras palavras, amor. Confiança e obediência a uma verdade de vida que engaja todo o ser na união com Cristo, que lhe dá o Espírito Santo. A fé é uma questão de coerência, de amor. Amor que se expressa na obediência a Deus e na coerência de vida. Não tem problema. Esse Papa inventa muita coisa, vive saindo, desde João Paulo II. Se eu for obedecer aquele horror de documento, eu fico louca. Basta você obedecer o Evangelho, que os documentos estão explicando o Evangelho para quem não está entendendo. Não, mas já tenho 5 filhos, como é que eu vou ficar sem laquear as trompas? Eu não sei como é que você vai ficar, minha filha. Mas você tem que ter obediência da fé. O seu objetivo é ser santa. O seu objetivo é o céu. O seu objetivo não é não ter 6 filhos. O objetivo do seu casamento é a santidade. Não é ter o número de filhos que você quer. Eu inventei uma brincadeira com os meus meninos que eu vou sugerir para que vocês façam com o de vocês. Eu perguntava, estava lavando as mãos, geralmente estava lavando um prato, qualquer coisa. Ou então estava tomando banho de piscina. E eu perguntava a eles: tu me ama? Né? O cearense geralmente diz: tu me ama? Fala errado o cearense, né? Aí eles respondiam: ama, ama. Respondiam assim, né? Que eram pequenininhos. Eu disse: então obedece. Aí jogava água no rosto deles e fazia tchum, tchum, entendeu? Então, tu me ama? Ama. Então obedece. Tchum, tchum, tchum. Eu jogava água na cara deles e fazia tchum, tchum, tchum. E estou fazendo isso com meu neto também. Porque eu vou relacionando aos poucos amor e obediência. Porque onde não há obediência, não há amor. Né? Vamos passar agora para Romanos. Que horas são, hein? Eu vou deixar isso para depois, tá? Amanhã eu pego outra passagem de Romanos, que a gente já está muito tarde. Então, Nossa Senhora, a castidade de Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora, ela é expressa no seu corpo, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. E se a igreja
insiste tanto que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto, se a igreja fez disso um dogma, porque o povo já dizia isso, Nossa Senhora Virgem antes, durante e depois do parto, essa insistência da igreja é muito mais do que algo físico, embora seja físico também. Mas como o meu corpo e a minha alma formam uma única coisa, como o meu corpo e a minha alma são uma coisa só, e como a castidade e a santidade são essa vivência unificada, coerente, pacificada, plena, amorosa de tudo que eu sou, então eu sou casto. Então eu caminho para a santidade. Por isso essa afirmação surpreendente. A castidade é o coração da santidade. Né? A castidade é o coração da santidade. Porque ninguém é santo se não ama a Deus em coerência com sua vida. E ninguém é santo se ama a Deus só com sua cabeça, mas não ama com seus sentimentos, suas ações, sua vida. Ninguém é santo se ama a Deus aos pedaços, se ama a Deus das 2 às 6 da tarde, se ama a Deus das 8 às 12 da manhã, se ama a Deus quando está dormindo, porque não está fazendo besteira. Ninguém é casto assim. A santidade, a coerência de vida, a unicidade do meu ser exige o amor e obediente a Deus. Exige a obediência da fé. E isso exige sacrifício, renúncia a si mesmo, testemunha de Jesus, em outras palavras, martírio. No nosso caso, pelo menos até agora, martírio branco, de testemunhar Jesus devida e indevidamente, oportuna e inoportunamente. Então não há santidade se não houver castidade. Santa Teresa de Jesus tem uma frase que nós todos conhecemos, né? No céu existem todos os vícios, menos o vício do orgulho. Porque de todo vício, de todo pecado, de todo vício, você pode ter o arrependimento, mas o orgulhoso não se arrepende. No inferno existem todas as virtudes, menos a humildade. Tem gente bondoso que está no inferno. Tem gente, arranja aí outra virtude. Tem gente que tem boas intenções e está no inferno. Arrependeu. Porque não mudou de vida. Porque teve um arrependimento intelectual num retiro e pronto. Então você encontra no céu todos os vícios, exceto o orgulho. E encontra no inferno todas as virtudes, exceto a humildade. Então quem vive a castidade, quem vive a obediência de fé, quem é todo de Deus e é coerente na sua vida, coerente com o Evangelho, e não quer muitas ideias, quer só amar a Deus, colocam todas as ideias a favor de crescer no amor de Deus. Se eu perguntasse a você, por que você está aqui? A resposta certa seria, para amar mais a Deus. Você não está aqui para fazer o seu grupo ter mais gente, nem para saber como direcionar o seu grupo, nem para resolver o problema do seu, do seu marido, da sua esposa. Você está aqui para amar mais a Deus. Se você amar mais a Deus, você vai viver a obediência da fé. Ao viver a obediência da fé, você vai ser como Maria, casto, todo de Deus, custe o que custar.
confiante em Deus. Aí sim, aí a sua luz brilhará como o sol do amanhecer. Amém? Baixar um pouquinho a cabeça e orar um pouquinho em línguas.